Olá pessoal, estamos aqui agora no gabinete da deputada Alice Portugal. Aqui está ao meu lado o jornalista Neissá. Olá. E a gente agora vai fazer algumas perguntas para a pré-candidata, não é isso? Vamos lá. Deputada, por que a senhora deseja ser prefeita de Salvador? Bom, Salvador é uma das cidades mais importantes das Américas. Sem dúvida, a primeira capital do Brasil, destacou-se na construção dessa mescla cultural, étnica, racial que é o Brasil. E essa cidade é uma cidade que encerra em si uma brasilidade incomparável. E a nossa cidade ela precisa ser reconstruída, ela precisa voltar a encantar o conjunto dos baianos com sua capital e os soteropolitanos que perderam a esperança, lamentavelmente em função do desastre consecutivo de gestões que infelizmente foram imperfeitas do ponto de vista de um olhar sobre Salvador. Agora mesmo, sem colocar coroa de espinhos no atual gestor, a cidade está abandonada, literalmente. Então, eu tenho vontade de dizer o que penso sobre a cidade, de também explicitar as opiniões do meu partido, o PCdoB, um partido que o ano que vem completa 90 anos, e constituir uma alternativa, assim, popular, ligada à cidade, nascida na cidade e que ama essa cidade profundamente. Nós passamos boa parte da nossa vida na clandestinidade, na semiclandestinidade. Eu própria, que sou razoavelmente jovem, passei por essas etapas nessa última ditadura que o Brasil viveu. Então o PCdoB, ele, de fato, precisa se afirmar. Nós somos parceiros da mudança do Brasil. Agora, já nesse maior período de legalidade democrática, da história da República, nós temos apoiado o PT. Nós estamos com Lula desde a primeira eleição. Aqui em Salvador, caminhamos juntos com o PT em todas as oportunidades. Agora, recentemente, apoiamos por 3 vezes as candidaturas do PT, de Nelson Pellegrino. Cheguei a ser vice em uma das chapas e achamos que, nesse momento, é o caso de fazer uma alternância. É no caso de um dos parceiros ser protagonista, porque nós não nascemos com o DNA da coadjuvância. Nós achamos que uma frente política ela precisa se alternar até para ter saúde, para ter presença política e garantia desse elo mantido. Quando você centraliza em apenas um dos parceiros, a tendência é que esse elo ele se fragilize com o passar dos anos. Se do nosso lado, nós no primeiro turno não marcharmos juntos em torno de uma candidatura do PCdoB, por exemplo, é possível que a frente de apoio a Dilma e Wagner, ela tenha vários candidatos no primeiro turno. E assim sendo, pode ser que o PMDB migre para um apoio. Isso é uma das alternativas, nós compreendemos como natural. O PMDB é um partido da base da presidenta Dilma e eu espero que ele venha para esse campo de cá e não fique com o DEM e com o PSDB, que são oposição à presidenta Dilma, e ao mesmo tempo, na Bahia, acho que um rumo mais apropriado para a história do PMDB é voltar para o apoio ao governador Wagner com o passar do tempo. Mas já há alguma conversa, Alice? Não, há uma conversa amistosa. Eu tenho uma relação muito boa com o PMDB, com o vice-presidente Michel Temer, com outros líderes e lideranças do PMDB em nível nacional. Dialogo permanentemente com Lúcio Vieira Lima, que preside o PMDB na Bahia, mas não há nenhum tipo de acerto. Eu, de fato, torço para que o PMDB venha para o bloco de cá e se alie a uma das pré-candidaturas da base da presidenta Dilma. Certo. Bom, em relação mais especificamente à questão da gestão de Salvador, nós sabemos hoje que o PCdoB tem uma experiência muito interessante em Olinda, já está na terceira gestão do partido na cidade de Olinda. Tivemos Luciana Santos e depois agora Renildo, por 2 vezes, agora Renildo Calheiros. E eu queria saber o que essa experiência de Olinda pode servir para um trabalho em Salvador, no Executivo de Salvador. A experiência, ela é evidente, será um paradigma. A gestão de Olinda, uma cidade muito parecida com Salvador, menor, obviamente, mas com os problemas urbanos, o relevo, portanto é uma cidade também acidentada, com uma ocupação desordenada das encostas,
até muito menos tratada do que a nossa cidade no curso de anos, né? Mas nós temos ainda muitos problemas relacionados à qualidade das moradias. A ocupação do solo em Salvador é um grave problema. Além do déficit habitacional que nós temos na cidade, de mais de 600 mil moradias, nós temos também o problema de uma relação da atual gestão de uma certa liberalidade, para ser elegante, com o mercado, né, de construção, né? O setor da construção civil é um setor que emprega, é um setor que eu pretendo, se prefeita for, ter uma relação próxima, ter uma relação sincera, ter uma relação, não é, dentro dos marcos legais, da proteção ambiental. Infelizmente, a cidade foi entregue de maneira indiscriminada. O crime ambiental que aconteceu na Avenida Paralela, não é? Hoje, a circunstância dramática do trânsito da cidade, ali em torno das lagoas do Estiepe, não é? As dunas daquela região, foram completamente entregues para construções que eu espero tenham a segurança devida. Nós temos, infelizmente, um contencioso muito grande para tratar com a devida transparência com esse segmento empresarial baiano, não é? Então, a cidade foi entregue, a cidade foi rifada. E isso, de fato, vai precisar ser revisto. É preciso planejar, não administrar na administração do susto. Planejamento urbano é ciência. Tanto que nós temos aqui uma das melhores e mais tradicionais escolas de arquitetura e urbanismo do país, não é? De onde saíram mestres reconhecidos nacional e internacionalmente. Então, nós precisamos ouvir os especialistas, beber na fonte dos estudiosos, para que Salvador redescubra as suas vocações. A cidade era um porto escravista, primeiro uma sede de uma colônia, depois um porto escravista, toda a economia passava pelo porto de Salvador. Hoje nós temos o porto de Aratu, não é, com novas incursões a portos, né, de calão mais profundo, e obviamente a realidade é uma realidade de redescoberta das suas vocações. Olha, infelizmente está superada. Está superada. Essa é a palavra? Superação. Superada, completamente superada. O prefeito, ele teve o apoio das forças mais vivas da cidade, mas ele foi atrás de novos tutores. Ele foi atrás da tutoria do capital. E isso, lamentavelmente, entregou a cidade a esse desarranjo estrutural. E, portanto, está superada, né? Acredito que ele desviou muito a sua rota, e isso levou a uma debacle estrutural da cidade, a um caos urbano e, lamentavelmente, uma certa nódoa na sua história. Era um bom deputado, né? Não coloco sobre a sua cabeça a coroa de espinhos, porque a cidade é uma cidade antiga, né? E uma cidade que tem muitos problemas, que não foi criada para o nível de automóveis, a quantidade de automóveis, né, que ela tem, obviamente, mas, sem dúvida, ele contribuiu muito para esse caso. Mas nem culpar a quantidade de automóveis pela capacidade... Não. De jeito nenhum, por isso eu não ponho uma coroa de espinhos sobre ele, né? Claro. É claro, ele não tem culpa, isso aí é do desenvolvimento, agora a cidade não se preparou para o futuro. A cidade não se pode acreditar a uma ou duas gestões problemas urbanísticos que são cumulativos, evidentemente. São cumulativos. Agora, você tocou numa coisa interessante aí, né? Você lembrou bem a trajetória política como parlamentar, né, no Legislativo de João Henrique, que sem dúvida nenhuma deixou inclusive uma marca na passagem dele pela Assembleia. E nós vemos que, lamentavelmente, essa trajetória, esse desenvolvimento que ele demonstrou no Legislativo não se traduziu em ações concretas no Executivo. Evidentemente, são áreas de atuação políticas diferenciadas em determinados níveis. Eu queria saber, justamente porque essa pergunta surge naturalmente, você, como parlamentar, como uma pessoa que tem uma trajetória também focada no Legislativo e agora, sendo eleita prefeita de Salvador, vai ter o desafio de atuar no Executivo, né? Como é que você vê essa comparação que naturalmente surge de uma pessoa que também é oriunda de uma experiência legislativa ser, então, confrontada com o desafio do Executivo? Olha, do ponto de vista da natureza da ação, ela de fato é diferenciada. Mas você tem que observar, primeiro, propostas, programa de governo. Segundo, equipe, com quem você se parceriza.
Eu, evidente, sou base de apoio fiel à presidenta Dilma e ao governador Wagner. Não sou do partido deles, mas tenho certeza que, se eleita for, contarei, como eles contam com o meu partido, para o apoio a essa gestão de Salvador. Então, nós vamos atrás de recursos federais, de recursos estaduais e internacionais também, dando uma outra gradação. Salvador não é uma secretaria de Estado, é uma prefeitura municipal. Ela precisa ter um gestor que se coloque desta forma, não apenas na dependência de outros atores no cenário político nacional. Uma autonomia. Então, nós vamos buscar esses apoios, mas vamos ter voo próprio também. Então, eu me sinto preparada, madura, capacitada para a busca desses desafios. Não tive experiência no Executivo, mas eu sou parceira dessa construção do Executivo no país e no Estado. Não é? E me sinto em condições, não é, com amadurecimento, tranquilidade, para constituir a coordenação desse projeto. Porque governar é saber coordenar, é saber ganhar parceiros, não é? É saber negociar, é saber pôr na mesa e problematizar as circunstâncias e constituir saídas que sejam boas para todos aqueles que constroem a cidade. No mundo do trabalho, no mundo empresarial, não é? Nas relações étnico-raciais, culturais, que estão apartadas em Salvador. Então, a construção da mesa, a capacidade do diálogo, ela define, sem dúvida, muito o perfil do gestor. Eu me sinto pronta, preparada, apoiada unanimemente pelo meu partido e em condições de dialogar com os demais partidos. E isso eu tenho feito. Constituímos um fórum de pré-candidatos, não é? Com o PRB, com o PDT, com o PV, não é? Com o PSB, com, enfim, diversos partidos, o PTB, de Edivaldo Brito. Então, nós temos trabalhado muito neste debate de que as forças vivas da cidade precisam ser contempladas, que nós não queremos mais concentração de poder na Bahia. Isso nos marcou profundamente. Talvez eu seja de uma geração traumatizada com a concentração de poder.